Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao estudo dos circuitos de corrente alternada, circuitos RLC, e o tópico de hoje é a resolução de circuitos RLC utilizando números complexos. Então assim pessoal, uma das aplicações práticas dos números complexos ou das operações utilizando números complexos é a resolução de circuitos de corrente alternada. Então isso torna o método mais simples para se resolver circuitos com muitos elementos. Nos primeiros circuitos talvez não tenhamos tantas vantagens, circuito série por exemplo, mas a partir do circuito paralelo essa propriedade de utilização dos números complexos vai se mostrar muito vantajosa. Tanto que das poucas aplicações dos números complexos, justamente na área de eletricidade para a corrente alternada. Temos outras áreas, mas essa utiliza muito os números complexos. Então a vantagem é que as notações polar e retangular dos números complexos vão fazer com que essas notações nos tragam várias informações de uma impedância, de um circuito, de uma corrente, de uma tensão, sem precisarmos fazermos cálculo. Então, algumas informações vão vir de forma muito intuitiva e direta. Então, algumas considerações, pessoal. Que as grandezas de corrente alternada podem ser tratadas como os números complexos, né? Especialmente as impedâncias e suas parcelas componentes. Então, a classificação de cada uma está relacionada com o ângulo e o quadrante onde se encontram. Então, basicamente, vamos classificar as principais grandezas como reais ou imaginárias, ou, quem sabe, complexas. Então aqui temos um plano contendo a reta dos números reais, que é a horizontal, e a dos números complexos, ou melhor, números imaginários, que ela é vertical. Então a reta dos números reais vai de menos infinito a mais infinito, dos números complexos, menos infinito a mais infinito i, tá? Então, na reta dos números reais, nós temos as grandezas que estão no ângulo zero. A principal grandeza de ângulo zero para nós vai ser a resistência elétrica, aquela que existe também na corrente contínua. Então a correlação que a gente pode fazer, as grandezas que vão estar na reta dos números reais são as grandezas que a gente trataria como se fosse corrente contínua. É o caso da resistência elétrica e suas tensões e correntes. Tudo que é relacionado à corrente contínua ou às resistências. Então é uma grandeza real. Então a resistência elétrica ela vai se encontrar sempre partindo do ângulo zero, da origem, né, para o ângulo zero, ou seja, se encontra no primeiro quadrante, tá? E vai sempre estar no eixo dos números reais. Se a gente fosse converter isso aqui para um número complexo, a gente só tem a parcela real. Então a parcela imaginária é zero. Então fica só o R mais J0, ou simplesmente R, é a própria impedância. E se a gente convertesse isso para a notação polar, seria R, né, o valor de R, o tamanho dele, ângulo zero, porque se encontra no ângulo zero. Reatância indutiva, ela está no eixo dos números imaginários. Tá? Ela se encontra na vertical. Portanto, a reatância indutiva ela é do ângulo de 90 graus. Então ela se encontra entre o primeiro quadrante e o segundo, mas sempre está a 90 graus.
Então aqui nós não temos a parcela real é zero, só temos a imaginária e ela está apontando para cima, então é mais JXL. A impedância neste caso ficaria reatância indutiva ângulo de 90 graus, porque a resistência é zero. E no ângulo menos 90 graus, apontando para baixo, temos a reatância capacitiva. Tá? Então, menos 90 graus também no eixo dos números imaginários. Então, vamos ter aqui que a parcela real também é zero, porém agora é menos JXC. E a impedância ficaria o próprio XC, ângulo menos 90 graus. Esses três elementos aqui, quando nós temos eles individualmente como impedâncias, nós chamamos de impedâncias notáveis. Ou seja, são aquelas em que não precisamos usar calculadora para fazer conversão, a conversão é direta. Além disso, toda e qualquer impedância pode ser convertida num número complexo. Esse aqui é o caso, pessoal, quando temos impedâncias diferentes de ser só apenas uma resistência, só apenas ser uma reatância indutiva ou só apenas ser uma reatância capacitiva. Então aqui temos uma situação de um número que é complexo mesmo. Tá? Então, na forma retangular, a impedância complexa ela vai ser representada como a parcela real ou resistiva, mais ou menos a parcela imaginária, que é composta pela reatância, podendo ser capacitiva ou indutiva, por isso ficou X. Se for indutiva, vai ser mais. Se for capacitiva, vai ser menos. Detalhe importante, das nossas grandezas elétricas, a única que não tem impedância, não tem módulo que aponte para o segundo quadrante e o terceiro quadrante, tá? É a impedância. Por quê? Para que viesse para o segundo ou terceiro quadrante, a parcela real deveria ser negativa. Isso com a impedância não vai acontecer. A impedância vai estar ou no primeiro ou no quarto quadrante, porque a parcela real só pode ser positiva. Ela pode ser zero, mas pode ser maior que zero. Então sempre vai ser positiva. Então vamos pegar aqui aos poucos, vamos montando então a nossa notação retangular utilizando esses dados que nós vamos inserir agora neste gráfico, né? Então temos aqui um exemplo, uma parcela real e resistiva de 4 ohms, então valendo 4 ohms a resistência elétrica. Já a reatância indutiva de um elemento, do mesmo elemento, desculpe, valendo 3 ohms. Lembrando lá do diagrama fasorial que nós vimos nas últimas aulas, né? Vamos ter uma resultante que é a nossa impedância, utilizando a regra do paralelogramo. E o ângulo formado entre a impedância e a resistência é o nosso ângulo de defasagem, ângulo φ. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer a inscrição substituindo o R e o X, utilizando os dados que nós temos no gráfico. Então a parcela real é 4 ohms e a parcela imaginária é 3 ohms. Então aqui, essa impedância está escrita como Z igual a 4 mais J 3 ohms. Então aqui escrevemos a impedância em notação retangular, somente substituindo, sem fazer cálculo algum. Também do gráfico, podemos tirar aqui a notação polar, que é módulo da impedância, ângulo φ. Então aqui temos o módulo que é 5 e o ângulo φ que é 36,87. Então, convertendo, temos isso. Se vocês fizerem aquele método utilizando a calculadora científica, partindo deste valor aqui, desse valor imaginário, em polar, vocês vão encontrar
e esse valor em polar. Então vamos fazer alguns exemplos para ver a aplicação prática desta metodologia de cálculo, tá? Utilizando números complexos. Então aqui temos uma bobina, possui resistência de 40 ohms e uma indutância de 265,26 mH. Determine sua impedância em notação polar e retangular, quando ligada a uma frequência senoidal de 60 Hz. Então aqui, pessoal, é aquela situação em que nós temos uma bobina que ela tem uma parcela resistiva. No mesmo elemento, temos tanto reatância indutiva quanto resistência. Então, os dados que nós temos a resistência de 40 ohms, a indutância de 265,26 mH, que temos que passar para a Henry, tá? A frequência de 60 Hz. Para começar a resolução, temos que determinar quem é a reatância indutiva. Então, substituímos na equação da reatância indutiva e obtemos uma reatância indutiva de 100 ohms. Bom, temos os dois dados necessários para fazer escrever a impedância em notação polar, que é a resistência da bobina e a reatância indutiva. Então, só substituímos, sem cálculo algum. É substituição direta. Para determinar o valor em polar, simplesmente a gente utiliza a calculadora para fazer a conversão. Já temos a impedância em notação polar. Então, olhem só, pessoal, essas duas notações elas carregam três informações importantes da impedância. Primeira, a parcela resistiva. Segunda, a parcela indutiva ou capacitiva, dependendo do caso. A terceira, o módulo da impedância. E o quarto dado, o ângulo de defasagem. Exemplo 2. Uma impedância de 90,30 graus negativo está ligado a uma fonte de 50 Hz senoidal. Determinar a impedância em notação polar, retangular, o valor da resistência elétrica. Aí pergunta-se, trata-se de uma impedância indutiva ou capacitiva? Qual o valor? O fator de potência, a indutância ou capacitância. Então vamos seguir aqui, ó, os dados que nós temos a impedância e a frequência. Aqui, pessoal, a frequência está errada, é 50 Hz. Então, resolução. Primeira coisa é converter este dado aqui, né, a impedância, para a notação retangular. Então fica 77,94 menos J45. Bom, pede a segunda questão, pede a resistência. A resistência não precisamos calcular, ela sai de dentro da própria impedância, quando ela está em retangular, é cópia direta. Aí pergunta se é uma impedância com característica indutiva ou capacitiva. Ela é com característica capacitiva. Por quê? Porque o ângulo de defasagem é negativo, ou a parcela imaginária também é negativa, então vai estar apontando para baixo, é negativo. E aqui quando pede a impedância, a parcela da impedância, qual o valor, é a reatância, tá, pessoal? É a reatância capacitiva. Então, como ela é capacitiva, então é o XC que vale 45 ohms, que sai também da impedância em notação retangular. Vejam só, são dois dados que nós não precisamos calcular, basta retirar da notação retangular. Então, pessoal, agora o fator de potência. O fator de potência a gente sempre vai utilizar o ângulo de defasagem da impedância em polar. É ele que vai nos determinar qual é o fator de potência. Nunca vai ser da corrente e nunca vai ser da tensão. Sempre, pessoal, lembrando, sai da impedância. Então, cosseno de 30 graus negativo dá 0,866. Reatância capacitiva, na realidade pede a indutância, né? Ou a capacitância. Como é um circuito com característica capacitiva, vai ser a capacitância. Então, XC é 1 sobre 2π FC. Capacitância, então, vai ficar 1 sobre 2π FXC. Então, substituindo, vai dar 70,7 vezes 10 a menos 6 farad.
que é igual a 70,7 microfarad. Então é equivalente a essa impedância, esse equipamento, é como se ele tivesse dentro, junto com entre aspas, uma resistência, um capacitor de 70,7 microfarad. Para resolver circuitos RLC série, utilizando os números complexos, temos que lembrar que a impedância equivalente é a soma das impedâncias. Aqui, pessoal, eu coloquei com um pontinho em cima para designar que isso aqui são somas fasoriais. Então, isso aqui tem que estar representado como se fosse um número complexo a partir de agora. Então, a mesma coisa dizer que é uma soma em notação retangular. E, para se fazer o cálculo da corrente total, nós agora podemos ter o cálculo utilizando os ângulos, desde que a gente faça a divisão ou multiplicação em notação polar. Então, vejam bem, vamos a partir de agora usar cálculos em notação retangular e cálculos utilizando notação polar. Para soma, notação retangular. Para multiplicação e divisão, notação polar. Onde é que a gente vai usar a soma? Cálculo de impedância equivalente. Ou, quem sabe, a soma das tensões parciais de um circuito. A mesma coisa vale para a corrente. A corrente agora a gente vai fazer os cálculos delas utilizando a notação polar. Então aqui importante, pessoal, aqui temos aquela situação que se a gente somasse as tensões iria dar numericamente, né, óbvio, né, iria dar um valor, poderia dar um valor maior que da fonte de tensão. Se agora nós somarmos essas tensões em notação retangular, nós vamos obter a tensão exatamente igual à da fonte. Então vamos fazer mais um exemplo, tá? Agora com o circuito elétrico. Então, dado o circuito RLC a seguir, determine a impedância total em polar, a corrente total também em polar e o fator de potência. Então, olhem só, um circuitinho RLC série, composto por um resistor, uma bobina e uma impedância mista. Tá? Essa impedância mista pode ser um equipamento, é um elemento que a gente não sabe o que é exatamente, mas é uma impedância. E tem uma impedância de 4 ângulo menos 50. Portanto, ela tem características capacitivas porque tem um ângulo negativo. Então vamos fazer o seguinte, vamos nomear as impedâncias como se fossem em resistores, em separado. Então a primeira aqui a gente vai chamar de Z1, o próximo aqui Z2 e a terceira Z3. Então temos então 3 elementos no circuito. Vamos escrever essas impedâncias todas em notação retangular. Então a primeira, que a resistência é 6 mais J0, não tem a parcela indutiva. A segunda, 0 mais J8, não tem a parcela resistiva. E a terceira é 4 ângulo menos 50, a gente converte usando a calculadora. E vai dar 257 menos J 3,06. Então a impedância equivalente é a soma das 3 impedâncias em retangular. Então vai ficar 6 mais J0, 0 mais J8 e 2,57 menos J 3,06. Então a gente faz 6 mais 0 mais 2,57, vamos ter 8,57. E 0 mais 8 mais negativo 3,06 vai ficar positivo J 494 ohms. Porém a resposta está sendo pedida em polar. Então a gente converte utilizando a calculadora. Vai obter 9,89 ângulo 29,96 ohms. Corrente total, a gente utiliza a lei de Ohm. Porém agora, pessoal, tem uma diferença. Como nós não sabemos qual ângulo vai ter a tensão de fato, nós neste caso vamos colocar a tensão no ângulo 0. Então vamos colocar excepcionalmente ela como referência, porque nós não temos nenhum outro dado para dizer quem está adiantado, quem está atrasado, que ângulo está
em que ângulo está cada elemento, tirando as impedâncias. Então, para que nós tenhamos um ponto de partida, colocamos a tensão no ângulo zero. Então, temos aqui em notação polar a tensão e notação polar a impedância. Então, 127, ângulo zero, dividido por 9,89, ângulo 29,96. Lembrando, propriedade da divisão de números complexos em notação polar. Divide-se o módulo dos valores e faz-se a subtração dos ângulos. Então, o que vai acontecer aqui? 127 dividido por 8, 9,89 e 0 menos 29,96. Então, nós vamos obter aqui, 127 dividido por 9,89 dá 12,84. 0 menos 29,96 dá negativo 29,96. Então, essa é a resposta da corrente em notação polar. E já o fator de potência, o cosseno φ, é cosseno do ângulo de defasagem da impedância, então do 29,96, que dá 0,866. Bom, pessoal, acredito que vocês tenham conseguido aproveitar bastante, tá, essa videoaula. Agora vocês então podem tentar resolver alguns exercícios que vão ser propostos a respeito de circuitos RLC série, tá bom? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.